Você já imaginou viver em uma cidade com jardins suspensos no ar, como se flutuassem entre céu e terra? Ou já pensou como seria habitar uma metrópole onde a cor roxa valia mais que ouro? E o que dizer de uma cidade onde as muralhas eram tão largas que 10 carros poderiam correr lado a lado no topo? As cidades da Bíblia não eram apenas nomes em um livro sagrado. Eram verdadeiras maravilhas de engenharia e centros de poder que até hoje deixam arqueólogos de queixo caído. Se você acha que conhece essas cidades, prepare-se para descobrir segredos que muitos estudiosos levaram séculos para revelar. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma revelação sobre esses lugares fascinantes que moldaram nossa história. Jericó, a cidade mais antiga que viu suas muralhas desabarem de forma inexplicável. Imagine viver em uma cidade que já existia quando a maioria da humanidade ainda habitava cavernas. Isso era Jericó, a cidade mais antiga continuamente habitada do mundo. Os arqueólogos ficam boquiabertos ao escavar camadas e mais camadas de civilização que remontam a 9.000 anos antes de Cristo. Pense bem, enquanto a maioria dos povos ainda era nômade, Jericó já tinha casas, ruas e até um sistema de defesa. O que realmente deixa os historiadores sem palavras é a famosa queda das muralhas. Você já se perguntou como um grupo de pessoas marchando e tocando trombetas poderia derrubar muros tão sólidos? Por anos, arqueólogos duvidaram dessa história, até que descobertas surpreendentes revelaram que Jericó está localizada exatamente sobre uma falha sísmica. E mais curioso ainda, evidências arqueológicas mostram que, de fato, houve um colapso das muralhas para fora, exatamente como descrito na Bíblia. O que poucos sabem é que Jericó era como um oásis no deserto. Sua posição estratégica, próxima ao Rio Jordão e a importantes rotas comerciais, fazia dela uma verdadeira porta de entrada para a Terra Prometida. A cidade tinha uma fonte de água doce tão abundante que era chamada de Cidade das Palmeiras. Imagine um mar verde de palmeiras em meio ao árido deserto da Judéia. Dando um salto na nossa jornada, chegamos a Hebrom, uma cidade que carrega em seu solo alguns dos momentos mais importantes da história bíblica. Você sabia que esta cidade abriga a tumba dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, junto com suas esposas? É como ter um verdadeiro tesouro da fé debaixo dos pés. Os arqueólogos ficam maravilhados com o Muro de Herodes em Hebrom, uma estrutura gigantesca de pedras perfeitamente talhadas, algumas pesando mais de 8 toneladas, erguidas com tanta precisão que nem mesmo uma lâmina de faca consegue passar entre elas. Esta técnica de construção era tão avançada que ainda hoje engenheiros se perguntam como foi realizada sem maquinário moderno. Mas o que realmente surpreende é que Hebrom foi a primeira capital do rei Davi. Por 7 anos e meio, antes de conquistar Jerusalém, Davi governou Israel a partir desta cidade. Imagina só, as ruas por onde andaram Abraão e Sara, depois abrigaram o palácio do maior rei de Israel. As escavações revelaram que Hebrom era um importante centro comercial e agrícola, famoso por suas deliciosas uvas e outras frutas que abasteciam a região. A importância desta cidade é tamanha, que até hoje ela é considerada sagrada por 3 religiões. E não é para menos. Foi aqui que Abraão comprou a caverna de Macpela para sepultar sua amada Sara, no primeiro pedaço de terra oficialmente adquirido na Terra Prometida. Este ato simbolizou o início do cumprimento da promessa divina a Abraão, que seus descendentes herdariam aquela terra. Se você crê que Deus cumpre suas promessas em sua vida, como fez com Abraão, comente: "Sou descendente da fé de Abraão", e receba esta bênção. E quando falamos de Suzã, entramos no mundo da riqueza persa. Esta cidade, onde se passa a história da rainha Ester, era tão luxuosa que seus palácios tinham colunas de mármore e ouro,
com pisos que pareciam um mosaico de pedras preciosas. Escavações arqueológicas revelaram que o Palácio Real de Suzã era maior que 10 campos de futebol modernos. Um verdadeiro colosso arquitetônico que demonstrava o poder do Império Persa. O que fascina os historiadores é como Suzã, uma das capitais do império mais poderoso da época, foi palco de um dos maiores reviravoltas da história bíblica. Você conhece a história de Ester? Uma jovem judia que se tornou rainha e salvou seu povo de um genocídio planejado pelo maligno Amã. Pense nisso. Em uma época onde as mulheres quase não tinham voz, uma órfã judia mudou o destino de uma nação inteira. E o que poucos sabem é que foi de Suzã que Neemias partiu para reconstruir os muros de Jerusalém com a autorização do rei Artaxerxes. Os arqueólogos descobriram que a cidade tinha um sofisticado sistema administrativo, com arquivos reais contendo milhares de tabuletas de argila que documentavam desde transações comerciais até decretos imperiais. Exatamente como descrito no livro de Ester, quando o rei não consegue dormir e pede para que leiam os registros reais. Suzã era tão antiga que sua fundação remonta a 4000 a.C., tornando-a uma das cidades mais antigas do mundo. Sua posição estratégica entre a Mesopotâmia e o Planalto iraniano fez dela um centro cultural onde diferentes povos e idiomas se encontravam, criando um ambiente multicultural onde os judeus exilados puderam preservar sua identidade, mesmo vivendo sob domínio estrangeiro. Mas se estas cidades já são impressionantes, espere até conhecer as próximas que vão deixar você ainda mais surpreso com a grandiosidade e os mistérios que guardam. Se você crê que Deus pode transformar sua vida como transformou a de Ester, escreva nos comentários: "Em Cristo sou vitorioso", como um ato de fé. Tiro, a ilha fortaleza que controlava o segredo mais valioso do mundo antigo. E se eu te contasse que existiu uma cidade praticamente invencível, construída parcialmente sobre o mar? Isso era Tiro, a poderosa cidade fenícia que deixa os historiadores intrigados até hoje. Imagine uma metrópole dividida em duas partes, uma na costa e outra numa ilha fortificada a quase 1 quilômetro mar adentro, conectadas por uma passagem elevada. Os navios mercantes de Tiro dominavam o Mediterrâneo, levando suas mercadorias até os confins do mundo conhecido. Mas o verdadeiro tesouro de Tiro era algo que valia mais que ouro: a cor púrpura. É difícil imaginar hoje, mas o corante roxo, extraído de pequenos moluscos, era tão valioso que apenas reis e nobres podiam usar roupas dessa cor. Para produzir apenas 30 gramas desse corante, eram necessários mais de 10.000 moluscos. Pense bem, quando a Bíblia menciona que Jesus foi vestido com um manto púrpura para zombar dele, está mostrando que o vestiram como um rei, com a cor mais cara e exclusiva do mundo. O rei Irão de Tiro forneceu cedros e artesãos para o Templo de Salomão, criando uma das estruturas mais magníficas jamais construídas. E sabe o que é incrível? Esses cedros do Líbano, tão preciosos na antiguidade, eram transportados por mar em gigantescas jangadas que poderiam carregar centenas de troncos de uma vez. Uma façanha de engenharia marítima impressionante. Apesar de sua aparente invencibilidade, Tiro caiu exatamente como os profetas previram. Nabucodonosor a sitiou por 13 longos anos, mas foi Alexandre, o Grande, quem realizou o impossível. Usando os escombros da cidade continental, construiu uma passagem de quase 1 quilômetro até a ilha, cumprindo a profecia de que Tiro seria lançada no meio do mar. Hoje, o que era uma ilha tornou-se uma península por causa dessa monumental obra de engenharia militar. Para receber a bênção que vem do mar, como as riquezas de Tiro, comente: "Jesus é meu Senhor", e declare sua fé diante das impossibilidades. Nínive, a gigante assíria, que se arrependeu e surpreendeu a todos.
Imagine uma cidade tão vasta que, segundo o livro de Jonas, era necessário 3 dias para atravessá-la a pé. Essa era Nínive, a capital do temido Império Assírio, uma das maiores potências militares da antiguidade. Suas muralhas eram tão impressionantes que deixam os arqueólogos perplexos até hoje. Tão largas que 3 carruagens podiam correr lado a lado no topo, e tão altas que bloqueavam o sol para quem se aproximava. O que os historiadores descobriram recentemente confirma o relato bíblico. Nínive era realmente gigantesca para os padrões antigos. Os arqueólogos encontraram o palácio do rei Senaqueribe com mais de 80 salas ornamentadas, com relevos impressionantes que contavam as conquistas militares assírias. Mais incrível ainda foi a descoberta de uma das primeiras bibliotecas organizadas da história, com mais de 22.000 tabuletas de argila cobrindo assuntos de medicina à astronomia. O que poucos sabem é que Nínive, apesar de seu tamanho e poder, passou pela maior conversão em massa da história bíblica. Quando Jonas finalmente pregou lá, do rei até o mais simples cidadão se arrependeram, vestindo-se de pano de saco e cinzas. Imagine uma metrópole inteira parando suas atividades para clamar por perdão. Essa transformação espiritual adiou a destruição da cidade por mais de um século. Os arqueólogos confirmaram que Nínive foi destruída em 612 a.C., por uma aliança de babilônios e medos, exatamente como profetizado na Bíblia. O que surpreende é a violência dessa destruição. Camadas de cinzas com quase 2 metros de espessura mostram como a cidade foi completamente arrasada, marcando o fim do temido Império Assírio, que havia aterrorizado o Oriente Médio por séculos. Se você deseja o arrependimento verdadeiro em sua vida, como aconteceu em Nínive, comente: "Eu me arrependo, Senhor", como um ato de entrega a Deus. Jerusalém, a cidade 3 vezes santa que viu o céu tocar a terra. E quando chegamos a Jerusalém, estamos diante da cidade mais disputada da história humana. Você sabia que Jerusalém já foi conquistada e reconstruída mais de 40 vezes ao longo da história? O que fascina os arqueólogos é a cidade subterrânea de Davi, com túneis de água que permitiam que a cidade resistisse a longos cercos sem ficar sem água potável. Uma obra-prima de engenharia hidráulica de 3.000 anos atrás. O Templo de Salomão era tão espetacular que, segundo estimativas, foram usadas mais de 86 toneladas de ouro em sua construção, o equivalente a bilhões de dólares hoje. E o segundo templo, expandido por Herodes, tinha pedras tão gigantescas em sua fundação que algumas pesavam mais de 500 toneladas, mais pesadas que um avião Boeing 747 completo. Os historiadores ainda debatem como foi possível mover e posicionar blocos tão imensos com a tecnologia da época. Jerusalém é o único lugar no mundo considerado sagrado por 3 grandes religiões. Para os judeus, é o local onde Abraão quase sacrificou Isaque e onde o templo ficava. Para os cristãos, é onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Para os muçulmanos, é onde Maomé teria ascendido aos céus. Esta convergência espiritual faz de Jerusalém um verdadeiro ponto de encontro entre o céu e a terra. O que muitos não sabem é que arqueólogos descobriram evidências surpreendentes que confirmam detalhes bíblicos, como o túnel de Ezequias, construído para proteger o abastecimento de água durante um cerco assírio, e o tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. Estas descobertas mostram como a narrativa bíblica está entrelaçada com a história real da cidade. Foi em Jerusalém que Jesus cumpriu as profecias, sendo crucificado e ressuscitando ao 3º dia. Historiadores romanos como Joséfo confirmam detalhes surpreendentes da narrativa bíblica, dando credibilidade histórica aos eventos que mudaram o mundo para sempre. Mas as próximas cidades são ainda mais impressionantes e guardam segredos que vão deixar você maravilhado com a precisão da narrativa bíblica.
Se você confia que Deus pode fazer maravilhas em sua vida, como fez em Jerusalém, escreva "Nada é impossível para Deus" nos comentários agora. Alexandria, a cidade-luz, onde o conhecimento e a fé se encontraram. Consegue imaginar uma cidade planejada com tamanha precisão que suas ruas formavam um perfeito tabuleiro de xadrez, com avenidas tão largas que dezenas de carruagens podiam passar simultaneamente? Essa era Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande, que revelou sua visão extraordinária ao traçar pessoalmente o plano da cidade usando farinha para marcar as linhas no chão. O que realmente deixa os historiadores sem palavras era a Biblioteca de Alexandria, o primeiro Google da história. Com mais de 700.000 rolos de papiro, ela abrigava praticamente todo o conhecimento do mundo antigo. E foi nesta cidade que ocorreu um dos eventos mais importantes para a expansão da fé judaico-cristã: a tradução da Septuaginta, a primeira versão da Bíblia hebraica para o grego, que permitiu que as Escrituras se espalhassem por todo o mundo mediterrâneo. O farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era tão avançado tecnologicamente que seu sistema de espelhos podia projetar luz a mais de 50 quilômetros de distância. Imagina isso há mais de 2.000 anos. Esse farol de 140 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 andares, guiava navios e simbolizava como Alexandria era verdadeiramente a cidade-luz do conhecimento antigo. Alexandria é mencionada indiretamente no Novo Testamento como o local de origem de Apolo, um pregador eloquente que ajudou a espalhar o Evangelho. Mas o que muitos não sabem é que esta cidade também abrigava a maior comunidade judaica fora da Palestina, criando uma ponte cultural que ajudou o cristianismo a se expandir do mundo judaico para o greco-romano. Babilônia, a cidade que desafiou o céu com tecnologia impensável. A grandiosidade de Babilônia ainda surpreende os arqueólogos modernos. Você consegue imaginar uma cidade com muralhas que tinham 90 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, e eram tão largas que corridas de carruagens eram realizadas no topo. O portão de Ishtar, reconstruído em museus modernos, era coberto de azulejos vidrados azuis, tão brilhantes que reluziam como joias sob o sol mesopotâmico. Babilônia é mencionada pela primeira vez na Bíblia na história da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas da humanidade. Mas foi sob o reinado de Nabucodonosor II que ela atingiu seu auge, tornando-se talvez a cidade mais impressionante do mundo antigo. Este rei conquistou Jerusalém em 586 a.C. e levou milhares de judeus para o exílio, marcando um dos momentos mais dramáticos da história bíblica. Os Jardins Suspensos de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, desafiam a lógica da engenharia antiga. Construídos por Nabucodonosor II para sua esposa que sentia falta das montanhas verdejantes de sua terra natal, esses jardins em terraços irrigados criavam uma montanha artificial verde em meio ao deserto plano. Um feito técnico que exigiu sistemas hidráulicos revolucionários para sua época. Durante o exílio babilônico, os judeus enfrentaram o desafio de manter sua fé longe de sua terra. Foi nesse período que surgiu o sistema de sinagogas e a compilação de muitos textos sagrados, transformando o judaísmo de uma religião centrada no templo para uma baseada nas Escrituras, capaz de sobreviver em qualquer lugar. Esta transformação foi fundamental para o surgimento posterior do cristianismo. O mais impressionante é como a queda de Babilônia para os persas em 539 a.C. cumpriu precisamente as profecias bíblicas. Ciro, o Grande, conquistou a cidade desviando o rio Eufrates e entrando pelos portões desguarnecidos, exatamente como previsto em detalhes pelos profetas Isaías e Jeremias séculos antes.
Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora como um ato de fé. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida. Agora você viu um pouco do que torna essas cidades tão únicas. Clique no vídeo na tela. Você vai descobrir as maiores construções da Bíblia que deixam os cientistas sem palavras. Clique agora no vídeo na tela.